Política de AZ, chegando aqui no seu rádio, olha só. O professor Marco Aurélio Freire está chegando para falar, rapaz, da eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Caruaru. Na presidência, Ricardo Liberato, do PSDB, e Bruno Lembreta, também do PSDB, estão em disputa direta. E olha, Partido Progressistas pode integrar o segundo governo Rodrigo Pinheiro com a secretaria. E com isso, Aline Nascimento pode assumir vaga na Câmara de Vereadores de Caruaru. Quem fala sobre tudo isso é o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, bom dia aos ouvintes do Café Forró e Política. Bom dia, meu amigo Lucas Medeiros. Lucas, vamos tratar de duas notícias aqui do País de Caruaru que dizem respeito ao Executivo e ao Legislativo ao mesmo tempo. Começando pela primeira questão, que é o seguinte: o governo Rodrigo Pinheiro, em 2025, pretende criar uma secretaria, que seria a Secretaria da Causa Animal. E essa secretaria, poderia ser ocupada por Anderson Correia, que é do PP e foi o vereador mais votado dessa última eleição, com 7.310 votos. Ocorre que Anderson não pretende mudar de endereço político, ele não quer sair da Câmara para assumir qualquer posição no Executivo nesse momento. E mesmo assim, mesmo ele não querendo esse cargo, o partido ainda deve continuar com essa secretaria. Sabe por quê? Porque o PP é um dos campeões dessa eleição. Teve 3 vereadores eleitos e um deles é o Renato Lira, que também tem, assim como Anderson, entre outras causas, a causa animal como uma das bandeiras. E o Renato, além do mais, é também um parente ainda da governadora Raquel Lira. Então, você tem, com a presença do Renato na prefeitura, na secretaria, você coloca o PP, um partido importante no jogo político, inclusive um partido aliado da governadora Raquel Lira. Você coloca o PP diretamente no primeiro escalão do governo Rodrigo Pinheiro. Também resolve a questão de fazer um afago, a questão da causa animal, que é uma causa que elegeu inclusive 3 vereadores, o outro é o Fagner Fernandes, que é da oposição. E ainda tem um plus. O plus é o seguinte, é que a primeira suplente do partido é a Aline Nascimento, que é a atual vereadora, mas não conseguiu obter êxito nessa eleição. Com a subida, com a saída do Renato Lira da Câmara direto para o secretariado, a primeira suplente assumiria, ou seja, a Aline recuperaria sua cadeira. Além de aumentar a bancada feminina, que só teve uma vitoriosa, que foi a Mary da Saúde, é bom lembrar que a Aline Nascimento também é muito próxima de Raquel Lira. E como eu disse, o PP, em nível estadual, está muito ligado ao PSDB, porque Eduardo da Fonte e Lula da Fonte colocaram o partido aí como um dos principais, aliás, é o principal partido na Assembleia Legislativa do governo Raquel Lira, até maior do que o próprio PSDB lá na Alep. Então, o jogo político teria esse arranjo, colocando aí o governo Rodrigo Pinheiro numa aproximação com Raquel Lira, por esses dois movimentos. Renato Lira e Aline Nascimento são próximos à governadora. Além do mais, faz o afago ao PP e garante aí uma governabilidade muito mais tranquila. Porém, a conferir, vamos ver se isso vai se dar dessa maneira ou não, mas aí a gente fica aguardando os acontecimentos. A outra notícia diz respeito à Câmara, mas passa pelo Executivo também. O vereador Ricardo Liberato, ele deu entrevista ontem aqui no Cidade Entrevista, dentro do Manhã Cidade, e disse que é candidato à presidência da Câmara de Vereadores. E aí, olha só, lá no dia 1 de janeiro, os vereadores vão tomar posse. Quem vai, inclusive, presidir a sessão é Anderson Correia, por ter sido o mais votado. E depois disso se abre a eleição. E a eleição é para a mesa diretora. E tem vários cargos: presidente, vice-presidente, secretário, primeira secretaria, segunda secretaria, suplentes, enfim. É, como o nome diz, uma mesa diretora. Acontece que
os vereadores, os 23 vereadores, eles podem se candidatar para qualquer um dos cargos aí. E é claro que já estão havendo as articulações. O que o Ricardo disse para a gente na entrevista é que ele tem o aval do Rodrigo Pinheiro para se movimentar. E uma das movimentações que ele fez foi uma reunião com a bancada de oposição. E eu vou lembrar, a oposição tem 7 membros, mas não são todos iguais. Há uma bancada que foram aqueles que foram eleitos na coligação de Zé Queiroz, que são 3 do PDT, que aí é o Mano do Som, Tafarel e o Fagner Fernandes, o Gil Bobinho do PSB, o Edilson Sem Terra do PT e também o delegado Eric Lessa do Republicanos. Esses são os 6 que formam aí essa bancada de oposição. O outro, o 7º integrante que não foi eleito nas chapas de Rodrigo, é o Silvio Nascimento do PL, que já se declarou independente, dada a situação ideológica dele e do partido de evitar coligações com os partidos mais à esquerda que estão na chapa de Queiroz. Então, tem 7 membros, 6 fazem parte de uma bancada. O Ricardo Liberato foi conversar com esses 6 membros. E essa movimentação, né, ela pode, de algum modo, né, não ter agradado aí o Palácio Nejaim, justamente porque ele procurou, né, o pessoal da bancada de oposição. Na entrevista ele disse que não foi bem assim, que essa movimentação dele foi não só como se fosse autorizada, ou pelo menos foi levada ao Palácio e que não houve nenhum aresta, não houve nenhum problema. Essa foi a fala do Ricardo Liberato na entrevista. Agora, perguntado sobre a situação com Bruno Lambreta, que também é candidato, ele disse o seguinte, que ele vê que o Bruno pode enfrentar um imbróglio jurídico, e ele se refere basicamente à decisão do STF, que dizia que quem está integrando aí, quem é presidente de Câmara, não poderia ir para uma 3ª reeleição. Ocorre que, em entrevista anterior, Bruno já tinha dito que a decisão do STF não o atinge, porque ele já estava no cargo e a decisão era daqui para frente, então não o atingiria. Enfim, aqui nós já estamos vendo aí argumentos diferentes de Ricardo e de Bruno. Um outro ponto é que, perguntado, né, o Ricardo Liberato, quando foi perguntado sobre quantos votos ele tinha, ele declarou ter 11 votos com o dele. Vamos fazer as contas aqui. São 23 membros na Câmara de Vereadores de Caruaru, e se Ricardo Liberato tiver 11 votos, estaria faltando apenas 1 para fazer a maioria de 12. Agora, é óbvio que as articulações estão a todo vapor. O prefeito Rodrigo Pinheiro, obviamente, não vai dizer que vai interferir na eleição da Câmara, porque todo prefeito, todo governador e todo presidente diz isso, mas de algum modo, sem dúvida nenhuma, o prefeito é interessado direto, né, na condução dos trabalhos da Câmara, que esse trabalho fique aí com seus aliados. O Bruno é um aliado de Rodrigo e também de Raquel. O Ricardo também, muito fiel a Raquel, e é um aliado de Rodrigo também, mas vamos ver como o Palácio, né, como a Prefeitura, principalmente o prefeito, vai se movimentar nessa discussão. Porém, lembrar, a eleição não é agora, a eleição é só lá para o dia 1 de janeiro, no dia da posse. Aí nós vamos saber como essas situações vão ocorrer, mas daqui para lá, sem dúvida nenhuma, muita água vai passar por debaixo da ponte, e a gente acompanha tudo isso aí, e eu volto amanhã com mais comentários, se Deus quiser. Zap Zap da Cidade.